Essa questão 11, ela quer saber qual que é a doença baseada em 4 informações, né, principalmente. Ela diz que o saneamento básico evita a doença, ingestão por ovos do parasita, é assim que você fica doente, né, você adquire a infecção, você é infectado. Esse patógeno tem mais de um hospedeiro e é um verme, né? Esse patógeno é um verme que não tem sistema digestivo. Vai te dar algumas opções, né? A, B, C, D e E. Então, algumas informações aqui são bastante relevantes, outras nem tanto. Por exemplo, saneamento básico. Ele reduz sim o índice dessa doença, mas também reduz dessa aqui, ó. Ajuda a reduzir os índices dessa doença, né, as incidências, infecções, e ajuda até nessa aqui um pouquinho, ó. Mas nessas duas principalmente, né? Ingestão por ovos do parasita. Então, quando você fala em ovo, você já descarta protozoário. Protozoário nunca vai botar um ovo. Protozoário é um organismo bem simples, né? É uma célula só. Isso aqui é o protozoário, uma célula. Então, o protozoário ele tem cisto de reprodução, outros métodos de infecção. Ovo, jamais. Essa doença apresenta mais de um hospedeiro. Isso aqui também não significa muito não, né? Porque, por exemplo, aqui ó, nós temos um mosquito e vários mamíferos, mais de um hospedeiro. Aqui nós temos o barbeiro e vários mamíferos também, mais de um hospedeiro. Então essa informação também não é tão relevante. Essa aqui é interessante. É um euminto, né, um verme, né, o termo técnico de verme é um euminto sem sistema digestivo. Quando você fala num euminto sem sistema digestivo, você está falando obrigatoriamente desse grupo aqui. Cestoda, né? São vermes em forma de fita. Esse cesto significa fita. Então, quando você fala de um cestoide, ó, você está falando oide, quer dizer, forma de. Forma do que? De fita. Então, esse verme tem a forma de uma fita. Nós estamos falando de um verme sem sistema digestivo. É esse grupo aqui, né? E aí você tem duas possibilidades. Essa doença e essa outra, né? Eu vou virar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o ciclo de vida desses parasitas. Tem duas espécies principais nesse gênero, né? Que é a Taenia solium e a Taenia saginata. Essa aqui tem como principal hospedeiro a vaca. E essa aqui, o porco, né? Na verdade, o hospedeiro intermediário. O ciclo é bastante parecido. O que difere basicamente um do outro é o hospedeiro intermediário e o fato de que essa espécie aqui causa a cisticercose. Quando nós ingerimos o ovo, né? E lá tinha uma opção. Essa doença a gente obtém pela ingestão do ovo, né? Então, como é que é o ciclo desse parasita? Nós temos o ovo, que contém uma larva dentro, né? Isso está nas fezes do humano, está no intestino do ser humano. O ser humano defeca, né? Aí o porco come, né? Ingere. No porco, desse ovo vai eclodir uma larva que se encapsula no músculo do porco, conhecido como cisticerco. Aí quando o ser humano come a carne do porco crua ou mal cozida,
ser humano se infecta. Por quê? Porque essa larva está lá aguardando o momento que o hospedeiro definitivo faça a ingestão dessa carne contaminada, infectada. Então, quando a gente está nesse ciclo aqui, nessa etapa como hospedeiro definitivo, essa larva vai nos infectar e no nosso intestino vai desenvolver um adulto, né? Nesse problema aqui não tem problema, nessa questão. Você desenvolve uma teníase, né? O verme fica ali absorvendo seus nutrientes. No máximo você pode ter uma anemia. O problema é quando o ser humano faz essa ingestão aqui, ó. Porque daí ele vai atuar aqui, ó, como um hospedeiro intermediário. E como um hospedeiro intermediário, como é que esse parasita vai agir? Ele não vai desenvolver o adulto, ele vai desenvolver a larva, que é o cisticerco, ou seja, ela vai perfurar o intestino, vai cair na corrente sanguínea e vai se esparramar pelo corpo todo, inclusive no cérebro. E aí que está o grande perigo, porque vai formar esses cistos em capilares sanguíneos extremamente finos, né? Isso causa oclusão desses capilares e aí você pode ter lesões, acidentes vasculares e até morrer. Então a resposta lá não é a cisticercose, né? Você obtém essa doença ingerindo o ovo do parasita. Quem causa é um verme sem sistema digestivo. Só essas duas aqui já seria suficiente dada essas opções. Beleza?